Meus irmãos, eu queria compartilhar uma palavra que se encontra no livro dos Salmos, o Salmo 146. Salmo 146. Salmo de número 146. Esse salmo abre a última sessão do Saltério, não o último livro começa um pouco antes, mas a última sessão é um bloco dos famosos salmos de aleluia, cânticos de Halel. E esses salmos todos começam e terminam da mesma maneira. Se você perceber, o Salmo 146 até o Salmo 150 começam e terminam com um convite, um chamamento ao louvor. É interessante que esses salmos foram colocados exatamente no final do livro de orações e de cânticos de Israel, para nos ensinar uma preciosa verdade. A verdade é que assim também será o final da história, não apenas do saltério, mas a história do povo de Deus terá o seu fim num eterno canto de glória. O final da história dos santos e remidos não será de outra maneira, senão de eternas declarações da beleza, santidade, glória e majestade do nosso Deus. Esse grupo de salmos foi colocado exatamente aqui para nos ensinar que no meio de tantas agonias e da peregrinação, muitas vezes pesada e doída, e você encontra tantos percalços na vida dos salmistas, dos poetas, mas você lembra que um dia isso vai chegar ao seu fim. E que o final da estrada, o final da história, o final da jornada dos peregrinos será de louvor e de exaltação ao nome do Deus eterno. Esse salmo é um salmo que começa com um chamado, assim como os outros, e de pronto o salmista responde à convocação feita, assumindo um compromisso de louvor. Só que não é um compromisso pontual, circunstancial, de um evento, de um encontro, mas é um compromisso perpétuo. Ele exorta e adverte a sua própria alma a colocar-se na condição de o tempo todo louvar a Deus. Nós acabamos de cantar isso. Te louvarei, Senhor, não importam as circunstâncias, te adorarei. E existem outras canções que estão no nosso cancioneiro cristão, que evocam essa ideia de que o nosso chamado é para louvarmos a Deus e o fazermos como estilo de vida a todo tempo, o tempo inteiro, o tempo todo, a despeito das circunstâncias. E esse salmo fala um pouquinho sobre isso, e eu queria tirar algumas verdades para a nossa vida. O versículo 1 diz assim: Aleluia, louva, ó minha alma, ao Senhor. Louvarei ao Senhor durante a minha vida, cantarei louvores ao meu Deus enquanto eu viver. Não confieis em príncipes, nem nos filhos dos homens, em quem não há salvação. Sai-lhes o espírito e eles tornam ao pó. Nesse mesmo dia perecem todos os seus desígnios. Bem-aventurado aquele que tem o Deus de Jacó por seu auxílio, e cuja esperança está no Senhor, seu Deus, que fez os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e mantém para sempre a sua fidelidade, que faz justiça aos oprimidos e dá pão aos que têm fome. O Senhor liberta os encarcerados, o Senhor abre os olhos aos cegos, o Senhor ama os justos, o Senhor guarda o peregrino, ampara o órfão e a viúva, porém transtorna o caminho dos ímpios. O Senhor reina para sempre, o teu Deus, ó Sião, reina de geração em geração, aleluia. Vamos orar mais uma vez. Querido Deus, fala conosco, por meio das Escrituras, que o nosso coração seja encontrado pela Tua voz, e que possamos, ó Deus, pela ação do Espírito Santo, iluminados no nosso entendimento, discernirmos qual é a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor para a nossa vida. Nós pedimos em nome de Jesus, ó Deus, que o Senhor fale conosco, para a Tua glória. Amém, amém. Veja que o texto começa com aleluia, e você sabe que aleluia quer dizer louvai ao Senhor. Só que aqui você tem um imperativo. O salmista entende que o louvor não é algo facultado à criação ou ao indivíduo,
como se ele pudesse escolher fazê-lo ou não. Você deve lembrar que nós fomos criados com uma essência sacerdotal. O Deus Criador, no ato da criação, estabelece um tipo de templo orgânico no jardim, onde ele vinha na viração do dia para se encontrar com a coroa da sua criação, os nossos primeiros pais, e ali ele deu atribuições que vão reaparecer um pouco mais à frente, na função sacerdotal no tabernáculo e depois no templo. Já falei aqui em outra ocasião, que existem duas expressões que aparecem ainda no mundo pré-queda, antes do pecado ter sido introduzido na história, que é a expressão cultivar e guardar, e estes dois verbos, eles reaparecem apenas quando os sacerdotes começam a oficiar diante de Deus, e eu me refiro agora aos levitas, e eles recebem uma autorização, uma delegação, e um chamamento específico para oficiarem diante da presença do Senhor, e as duas palavras que aparecem como que definindo o eixo da função dos sacerdotes, têm a mesma raiz, de cultivar e guardar. Era um ofício sacerdotal, mostrando que Deus nos fez com essa essência de louvor. Nós fomos criados para o louvor da glória do seu nome. É por isso que nós existimos, é por essa razão que estamos aqui, é por isso que essa igreja está de pé e cremos que continuará de pé. É por essa razão que o evangelho precisa ser pregado até os confins da terra, para que Deus receba a glória que é devida ao seu nome, para que toda a terra se encha do conhecimento do Senhor, e à medida que os povos conhecerem a Deus, eles se rendam, se prostrem e o adorem. A finalidade suprema da existência humana e de toda a ordem criada, visível e invisível, é, sem dúvida alguma, o louvor do nome do nosso Deus. Por isso, nós somos chamados, conclamados, ordenados ao louvor. De modo, meus irmãos, que se nós não tributamos louvor a Deus, por uma questão de essência e de natureza, certamente nós o faremos com outro. A questão é que é impossível ser humano e distanciar-se do exercício da adoração e do louvor a Deus. Isso porque faz parte de quem somos, da razão suprema para a qual fomos criados. Então perceba que você não deve apenas pensar na possibilidade de louvar. Você deve entender que Deus, o Senhor Criador, lhe conclama a um compromisso e a um exercício contínuo de louvor e de adoração ao seu nome. E nós somos inescapáveis deste compromisso. Você não pode dizer assim: Senhor, eu vou pensar se me convém ou não. Você está sendo, pelo Deus Criador, conclamado ao louvor. Eu gosto do Salmo 100, porque no Salmo 100 nos é oferecidas duas razões pelas quais nós devemos louvar a Deus. Aqui aparecem outras, mas eu gosto daquelas duas do Salmo 100. A primeira delas é porque nós somos criaturas suas. E ele vai dizer que ele nos criou e, portanto, nós temos uma dívida na condição de criados em relação ao Criador. Isso já nos bastaria se não fosse a intromissão do pecado na nossa vida e na história. Veja, se não existisse o pecado em nós, desconvertendo o nosso coração, que foi criado e convergido desde o princípio para a adoração a Deus, o fato de Deus ter nos criado já seria um motivo suficiente para darmos a Ele inteiro louvor. Mas nós caímos, nós pecamos, e a nossa natureza elege outros objetos de adoração que não o nosso Deus. Aí no Salmo 100, ele dá uma segunda razão, e essa parece ser ainda mais suprema e atrativa. É o fato de que nós somos rebanhos do seu pastoreio. Ele é o nosso Deus particular. Ele é o Deus que entrou em aliança conosco e nos chamou a um compromisso de amor. Ele nos atraiu ao seu próprio rebanho, nos deu nome e nos conhece pelo nome. Isso tem a ver com salvação. Se não bastasse, irmãos, termos no ato da criação uma razão sublime para louvarmos a Deus, nós temos um segundo ato, é o ato da recriação. Em Cristo Jesus, nós estamos sendo recriados de glória em glória para o louvor do nosso Deus. De modo que nós temos uma dupla dívida.
A primeira delas é a dívida da criação, a criatura em face ao Criador. A segunda delas é a dívida em relação à salvação. O pecador que foi alcançado deve louvores ao seu Salvador. Aqui no Salmo 146, o salmista, tendo então proclamado e ouvindo o chamado do louvor, ele diz à sua própria alma: louva, ó minha alma, ao Senhor. Ele responde resolutamente. Ele entra no tipo de solilóquio, falando com a sua própria alma, consigo mesmo, dizendo: ó minha alma, não se furte do privilégio de louvar a este Deus que te chama, que te conclama. Ó minha alma, não se deixe ficar distraída, ouça Deus lhe chamando para louvar a Ele. Que grande privilégio é louvarmos a Deus e estimularmos o nosso coração a continuamente fazer isso. Aí o texto continua, versículo 2, ele parece assumir um compromisso. Se no primeiro momento ele está conclamando a alma, no segundo momento ele está respondendo a essa conclamação de forma muito clara. E aqui aparece um negócio chamado de paralelismo. É quando na poesia hebraica você quer dizer algo e quer dar ênfase, ao invés de você usar a rima, você usa as imagens similares para dizer uma única verdade. Então, por exemplo, louvarei ao Senhor durante a minha vida, é uma sentença. Cantarei louvores ao meu Deus enquanto eu viver, é basicamente a mesma coisa, sendo dito com palavras diferentes, poderiam ser imagens diferentes, metáforas diferentes, mas para dizer uma única verdade. Eu estou comprometido na minha própria alma a louvar a Deus perenemente, continuamente, não apenas quando as circunstâncias estiverem boas e quando tudo me vier ou estiver acontecendo na minha vida muito bem, mas eu estou comprometido na minha alma a louvar a esse Deus durante a minha vida, enquanto eu viver. Agora, cantar isso, afirmar isso, é muito mais fácil do que viver isso. Eu poderia pregar a noite inteira sobre a beleza do louvor em tempos de aflição, de dor, de opressão. Mas este louvor, assim como uvas que são prensadas, ou como as oliveiras pisadas, espremidas, até que se extraia o melhor do azeite, o melhor do sumo, o suco mais puro. Eu penso que é sobre este louvor que o salmista está falando. Aquele que não apenas acontece quando as uvas estão nas ramas, quando você percebe aquela treliça bonita, mas também quando elas são esmagadas e pisadas. E o que dela se extrai também é louvor. Porque a vida, ela não é estática, meu irmão. Você sabe disso. Se a vida fosse uma linha reta, se a vida fosse uma cor só, era até simples dizer assim: Senhor, eu cantarei louvores durante a minha vida. E eu estou olhando para um horizonte como se ele fosse estático, parado, uma piscina, onde as águas são sempre calmas e serenas. Mas você sabe que a vida não é assim. Dizer cantarei louvores durante a minha vida, enquanto eu viver, isso pressupõe uma vida muito mais assim do que assim. A vida muito mais se parece com aqueles sinais que você recebe no seu eletrocardiograma do que com uma linha muito ordeira que acaba muitas vezes fazendo parte do tracejado de um pintor. A vida, ela é complexa. E ora nós estamos nos montes, andando altaneiramente, dizemos: o Senhor é a minha salvação, nele me alegrarei, glória a Deus, portas abertas, orações respondidas. Mas de repente no dia seguinte, a gente entra num tipo de declive, e parece que nos falta freio, e o carro da nossa existência começa a descer ladeira abaixo, e é exatamente esses os momentos que também devemos manifestar essa resposta resoluta de louvor, não apenas quando estamos estampados nas parreiras, mas também quando pisados, devemos extrair, ou deve ser extraído de nós, louvor ao Deus Criador. Versículos 3 e 4, existe uma advertência
que, em alguma medida, é como se ele estivesse dizendo assim, olha, se você quiser ter o louvor como estilo de vida, se você deseja fazer do louvor a Deus algo que acompanha a sua existência, não apenas nos dias ensolarados, mas também nos dias nublados e tempestuosos, atente para um detalhe. Cuidado para não fazer do homem, das estruturas humanas, da confiança humana, do braço humano, o motivo último da sua confiança. Porque se você fizer isso, você nem sempre terá no homem e nas condições humanas razões suficientes para encorajá-lo ao louvor. Veja, os versículos 3 e 4. Não confiem nos príncipes, nem nos filhos dos homens, nos poderosos, porque deles não provém a salvação. Eles são pueris, eles são transitórios, sai-lhes o espírito e logo eles tornam ao pó. Eles fazem parte deste mesmo universo vulnerável, onde todas as coisas estão transitando, passando, correndo. Eles não são dignos da nossa confiança. Eles morrem. E naquele dia, no mesmo dia, todos os seus planos, projetos e orquestrações perecem. Ele está dizendo assim, olha, se você deseja que o louvor acompanhe-o durante toda a sua existência, aprenda a não depositar no homem a sua confiança de forma cabal. Porque você vai se frustrar. Lá em Pernambuco, eu lembro, talvez, meados de 2017, 18, não vou lembrar o ano ao certo, mas criou-se uma expectativa, acho que 18, ou um pouco antes, na verdade, quanto à eleição de Eduardo Campos. E estava se costurando um cenário de projeção para que ele pudesse concorrer à presidência do Brasil. O pernambucano, àquela época também, com uma pouca cultura política, o que vem sendo, graças a Deus, dirimida, e a gente a cada ano parece que tem um pouquinho mais de cultura e de mentalidade, um pouco mais polida quanto ao assunto, mas naquela época criou-se um cenário e tinha todo o ideal, projetos, desígnios, até que ele entra no voo e não chega no seu destino. Naquele mesmo dia, todos os projetos, as projeções, as tramas dos bastidores políticos vieram a ruir, porque um homem que fora visto como objeto de esperança para muitos, desaguou na morte. Mas não foi o único. Se a gente pegar o cenário mundial, brasileiro, as grandes potências, sempre foi assim. Os príncipes e poderosos que se dizem esperança do povo, que chamam para si uma responsabilidade quase que messiânica, olhem para mim, confiem em mim, vai dar tudo certo, eles perecem. E se a gente fizer do homem o objeto da nossa confiança, perece com ele também o nosso louvor. Por isso que o salmista diz assim, cuidado, para não fazer do seu trabalho, do seu prefeito, do seu governador, do seu vereador, do seu presidente, da sua estrutura de poder, o motivo da sua confiança, porque isso vai quebrar em algum momento. Tudo é ruível, tudo é quebrável, tudo nesse mundo, exceto o Senhor, que é o Deus Todo-Poderoso. Aí ele diz assim, agora ele faz um contraponto, antes, ao invés de confiar no homem feliz, próspero, bem-sucedido, bem-aventurado, é o homem que ao invés de ter o homem como seu auxílio, tem o Deus de Jacó por seu auxílio, cuja esperança não está no príncipe nem no poderoso, mas no Senhor, o seu Deus. Se por um lado ele faz uma advertência dizendo como e em quem não confiar, agora por outro lado ele diz assim, eu tenho alguém para apresentar para você. Eu lembro que preguei esse texto na efervescência política das últimas eleições presidenciais. E eu disse assim, eu quero apresentar o melhor de todos os reis. Ele é muito maior do que Bolsonaro, do que Lula, do que Ciro, do que qualquer um daqueles candidatos. Ele é o Deus de Jacó, cujo reinado é sempre eterno e não tem fim. Ele é fiel à sua aliança, porque Ele é fiel a si mesmo. E mesmo quando tudo é infiel, e nós somos infiéis, Ele permanece fiel, porque essa é a sua natureza, essa é a sua essência.
E se é para fazer propaganda para algum poderoso, que esse seja o Deus Criador dos céus e da terra. Nós precisamos apontar os nossos olhos, meus irmãos, na direção desse trono que não passa. É o trono do Deus eterno. Ele é o Deus de Jacó. Isso é fascinante, porque aqui ele está evocando a linguagem pactual do Deus que lá atrás, nos patriarcas, manteve fielmente a sua aliança. Agora nós já estamos num período de monarquia, muitos anos depois. E ele está dizendo assim, olhe para a história, olhe para o que ele já fez, olhe para as promessas que ele cumpriu, cada uma delas a seu tempo, segundo o seu propósito. Ele é o Deus de Jacó, Ele é o Deus com quem nós estamos eternamente aliançados, numa aliança de amor. Ele é o nosso auxílio, Ele é o motivo da nossa esperança. Sabe por quê? Primeiro, versículo 6. Ele é o Criador dos céus e da terra, e de tudo que neles há. Meu irmão, se por um lado, os príncipes e poderosos, eles são vulneráveis em seu poder, e eles perecem, eles caem, eles desvanecem. Por outro lado, agora é como se ele estivesse fazendo um contraste, dizendo assim, por outro lado, olhe para esse rei, olha para esse poderoso, ele é o todo-poderoso, Criador supremo dos céus, da terra, dos mares e de tudo que neles há. É como se ele estivesse dizendo assim, olha, você pode confiar nele, porque ele tem todo o poder. Ele é digno da sua esperança, você pode se lançar em seus braços. Existe confiabilidade nos seus projetos. Se você quer uma testemunha a favor disso, olhe para a criação, para os céus, olhe para a terra, para os luzeiros, para a lua, olhe para o sol, olhe para as montanhas. Todas as vezes que você estiver duvidoso, se pode, se deve ou não confiar em Deus, a criação é um testemunho diante dos nossos olhos. Olhe para a criação e veja o que Ele fez, veja como Ele é grande em seu poder e descanse nisso. O Deus que criou todas as coisas, será também que Ele não é poderoso para criar os nossos mundos, ordenar as nossas histórias, sustentar as nossas vidas? Será que aquele que fez todas as coisas pelo poder da sua palavra, também não é poderoso para continuar governando a história, fazendo o que lhe apraz? Aí ele continua, e ele fala de alguns atributos de Deus, ainda no versículo 6, ele mantém para sempre a sua fidelidade. No cenário político é muito comum a infidelidade, a inverdade. Fala-se e não se cumpre. Promete-se e não se executa. Mas aqui não. Esse rei, o Todo-Poderoso, ele não vem a faltar em nenhuma só das suas promessas. Tendo ele falado, ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Cada uma das suas palavras, ele mesmo vela sobre elas para fazê-las cumpridas. Ele é o Deus fiel. É como se ele disse assim, você pode confiar em mim, eu sou fiel. Nunca me quebrei, nunca vim a faltar na maneira fiel como eu conduzo todas as coisas. Confia em mim. Aí ele vai falar uma sequência de outras coisas. Ele fala de justiça. E é interessante que também nesse cenário dos governos, se há algo que se propaga, é um governo mais justo, onde haja isonomia, equidade, igualdade, onde os vulneráveis sejam acudidos, onde o pobre seja, de alguma maneira, amparado, e tudo isso aparece, e veja que essa linguagem toda, ela aparece aqui, ela aponta na direção de Deus, mostrando que esse Deus é o Deus justo. Nós podemos confiar nele porque ele é justo. Reto é o Senhor e justo em todos os seus caminhos. Nesse mundo de tamanha injustiça, existe nos céus o tribunal de um Deus justo, que olha com justiça para todas as coisas, que chama mal de mal e bem de bem. Esse é o Deus que em todos os seus propósitos e caminhos mantém-se alinhado com a sua natureza que é justa. Ele faz justiça. Mas fala também que esse Deus é misericordioso. Ele se inclina para o peregrino,
para o órfão, para a viúva, Ele tem compaixão, Ele se afeiçoa, Ele é solícito, Ele não está apenas olhando para si, assim como os governos humanos que olham para o próprio umbigo. Esse Deus, mesmo sendo grandioso e poderosíssimo, é capaz de enxergar a viúva, o órfão, o peregrino e o necessitado. Veja, isso é misericórdia, é graça. É Deus inclinando os olhos compassivamente para aquele que ninguém olha, para aquele que ninguém vê, para aquele que ninguém percebe. Esse Deus vê, Ele olha, Ele observa, Ele tem diante dos seus olhos. O texto termina no versículo 10, dizendo assim: o Senhor reina para sempre. O teu Deus, ó Sião, reina de geração em geração. Aleluia. Sabe por que nós podemos confiar nele? Não apenas porque Ele é o Deus Todo-Poderoso, que mantém para sempre a sua fidelidade, que é justo, misericordioso, solícito e compassivo, mas também porque Ele é o Rei soberano. E ninguém há que pode despojá-lo do seu trono. De 4 em 4 anos, entram poderosos, saem poderosos. De 4 em 4 anos, ascendem os grandes ao poder, mas também decaem do poder. Quanto ao nosso Deus, daqui a 200 anos, 300, 400, 1000 anos, se Jesus não voltar até lá, Ele continuará sentado no trono, reinando soberanamente sobre tudo e sobre todos, conduzindo a história segundo os seus sábios, santos, justos e eternos propósitos. Ele é o Rei para quem os nossos olhos e o nosso coração precisa ser atraído. Meu irmão, esse salmo nos fala sobre este Deus Todo-Poderoso, que revelou-se de forma mais plena ainda, como aquele que veio nos acudir na pessoa do Filho. É interessante que todas estas expressões apontam para Jesus. Foi Jesus quem veio fazer justiça aos oprimidos. Foi Jesus quem veio abrir os olhos dos cegos. Foi Jesus quem levantou-os de alma oprimida. Foi Jesus quem na sua graça e nos seus braços amparou órfãos, viúvas e vulneráveis. Foi Jesus quem demonstrou profundo amor aos justos, porque Ele mesmo os declarou justos na sua própria justiça. E eu encerro dizendo o seguinte: se você quer um motivo, o último motivo, o mais supremo de todos, para ter uma vida de louvor, olhe para Jesus. Olhe para Jesus. Quando a gente olha para Jesus, a gente encontra nele, com abundância, as razões mais sublimes para termos uma vida de louvor a Deus. Acabou isso, mas tem Jesus. Faltou aquilo, mas tem Jesus. Não saiu do jeito que eu esperava, mas continua tendo Jesus. A situação está tomando outros rumos, mas Jesus continua o mesmo, imutável, Rei dos reis, Senhor dos senhores, amigo dos pobres, a luz para os cegos, o pão para os famintos, a força dos oprimidos. Nós temos Jesus, e nós temos em Jesus a razão mais sublime para o louvor a Deus. Por isso, se lhe faltar tudo, lembre-se, você ainda tem Cristo, e você tem em Cristo todas as coisas. Portanto, não se furte de louvar a Deus, se você tem Cristo, porque você tem nele a razão suprema e sublime do louvor a Deus. Amém?